Quando um artista começa a pintar um quadro, ele já tem na sua mente uma ideia de como esse quadro vai ficar. Entretanto, ele tem que ir dando passos, integrando elementos, até que a obra fique pronta por completo. Ou mesmo um maestro, quando ele está regendo uma orquestra, ele tem na sua mente exatamente como essa música deve ser executada, ele tem exatamente o conjunto dessa obra na sua cabeça. Mas ele precisa que cada um dos elementos seja executado de maneira que o público possa apreciar essa obra por completo. É mais ou menos isso que nós vamos ver hoje, né? Seja bem-vindo, resumindo o estudo da agenda número 4, integrando os diversos processos de um projeto. O que busca um projeto? Quais as características do produto do projeto? Quais materiais são necessários? Quais processos serão necessários para que o projeto seja constituído? Que equipamentos vão ser utilizados? Quanto vai custar cada um desses processos? Quanto tempo será necessário para executar todas as fases do projeto? Quais conhecimentos nós vamos precisar para que esse projeto seja concluído? É isso que nós vamos ver ao longo desse conteúdo de hoje. A integração dos processos de um projeto. Então, os processos de um projeto são esses três aí que você está vendo. O desenvolvimento do plano, a execução do plano e o controle geral de mudanças. Ok? Vamos, portanto, então, focar no desenvolvimento do plano. Desenvolvimento do plano é necessário reunir informações históricas, ou seja, quais são as experiências anteriores que foram vividas pela equipe de projetos ou pelo gestor de projetos, que serão importantes para serem utilizadas nesse novo, né? Essas experiências são de extrema importância para saber, para se fazer, não só saber, mas para se fazer o plano. Há que se considerar também as políticas internas da organização, né? Quando a gente fala de políticas internas, nós estamos falando, por exemplo, filosofia da qualidade da empresa, qual é a política de contratação de RH, de recursos humanos, quais são os controles financeiros, a política financeira da empresa, enfim, são algumas características que cada instituição tem e que devem ser, portanto, empregadas e obedecidas dentro da gerência de projetos. Verificar também as possíveis restrições, quais são as exigências contratuais. Por exemplo, eu vou adquirir um determinado equipamento ou um determinado material para ser utilizado no projeto e de repente tem lá uma exigência da empresa que tem que ser de uma marca específica, né? Tem que ser dessa marca, ou o contrário, dessa marca específica eu não quero, nós não queremos, né? Pode ter alguma restrição. Quais são as premissas? As premissas seriam os princípios que norteiam as atividades da organização contratante ou ainda da organização executora do projeto. Dentro ainda do plano do projeto, as ferramentas técnicas, né? Quais são as ferramentas técnicas que serão utilizadas na execução do projeto? Definir métodos, criar formulários se necessário for, né? Realizar simulações, definir procedimentos. Quais são as habilidades e conhecimentos que serão necessários para cada etapa do projeto? E definir também um sistema de informações que será necessário para a boa condução e a boa gestão do projeto. Ainda com relação ao plano, né? O plano é composto dos seguintes itens. O que nós chamamos de Project Charter, que é um contrato do projeto, é o termo de abertura do projeto, é a partir desse documento que o projeto passa a existir oficialmente. A descrição da abordagem ou estratégia da gerência, que seria um sumário dos planos de gerência das áreas de conhecimentos necessárias à execução do projeto. Ok? Ainda dentro de plano, a declaração de escopo, que são os objetivos, né, e os subprodutos do projeto. Aí nós teremos a definição da EAP, a estrutura analítica do projeto, que deve existir, ou melhor, deve definir qual é o nível de controle
que nós queremos imprimir, né? O controle que vai ser exercido no projeto. Na definição da IAP, nós vamos definir os pacotes de trabalho, qual é o pacote mínimo de trabalho que nós queremos, que nós desejamos que seja controlado. Estimativas de custos e datas programadas para o início de cada uma das atividades, bem como as atribuições das atividades no nível da IAP, da estrutura de análise do projeto. O plano é composto ainda da baseline, que são as medidas de desempenho, os parâmetros, como prazos a serem cumpridos, metas relativas a custos, entre outras coisas. Mão de obra, definição dos perfis de mão de obra que deve ser contratado, como ligar essa mão de obra em níveis hierárquicos, né? Definir as funções-chave, os profissionais específicos necessários para cada uma das atividades, se haverá necessidade de contratar alguém em determinado ponto do projeto, né? Em determinada fase, e como que a gente vai executar isso. Principais riscos que a gente vai correr, é claro que sempre haverá riscos das coisas não saírem exatamente como planejado, então a gente já tem que prever com antecedência quais são esses riscos, quais são as restrições e respostas planejadas a esse risco. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Se acontecer tal coisa, como é que eu vou ter um plano de ação caso aquilo que eu estou prevendo como risco possa ocorrer? Eu já tenho que pré-definir esse plano de ação. Os planos de gerência auxiliares, né? Qual o escopo de cada uma delas, né? Seus respectivos prazos. Questões por resolver, decisões pendentes, a gente nunca consegue prever tudo. Sempre ao longo do planejamento vai ficar uma ou outra questãozinha pendente. Isso porque o planejamento pode ocorrer de não conseguir fechar todas as questões, né? Então a gente tem que deixar quais são as questões que estão ficando pendentes. E alguns outros detalhes. Após a elaboração do plano, deve haver algumas pendências, né? Então isso deve ser documentado, né? Ver quais são os documentos adicionais que demandam algum tempo para ficarem prontos. Isso deve estar bem registrado. Como, por exemplo, de documentos que podem ficar pendentes são documentação técnica, especificações de desenhos, definição de padrões a serem considerados durante a execução do projeto e assim por diante. Aqui nós fechamos, portanto, o primeiro item, que é o plano. Aí partimos para a execução do plano. Uma vez desenvolvido o plano, passamos para a sua execução. É botar a mão na massa. Fazer com que as coisas aconteçam da maneira como nós planejamos, da maneira como nós pensamos, idealizamos. Nenhum projeto sai exatamente como planejado, a gente sabe disso, já dissemos isso. Por essa razão é que se faz necessário submeter aos envolvidos, né, todos os profissionais envolvidos, todas as alterações que foram realizadas durante a execução. Uma vez aprovadas, elas deverão ser registradas e delas a gente deve tirar quais são as lições aprendidas. Então veja bem, todas as pessoas envolvidas, todas as partes interessadas devem ser comunicadas sobre as possíveis alterações ocorridas durante a execução. Ok? E essas lições aprendidas vão compor aquilo que nós entendemos como histórico, que a gente vai utilizar para futuros projetos. O controle geral de mudanças, né? Nós temos aí promover atualizações no plano, promover ações corretivas, registrar lições aprendidas. Promover atualizações no plano significa, portanto, verificar as alterações que foram realizadas durante o processo, documentar essas alterações, notificar as partes envolvidas, conforme nós já dissemos, promover as ações corretivas que se fizerem necessário e registrar todas essas lições. Lembre-se, portanto, aqui nós finalizamos essa agenda, lembre-se que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como uma única fonte de estudo. Você deve participar e realizar todas as atividades propostas, ok? Por hoje é só, um abraço, bons estudos e até a próxima.